Então fica claro, observando o texto, que havia um horário definido para a prática da oração dentro da liturgia, e esse horário no período da tarde era 3 horas da tarde, ou às 15 horas. Aqui surge a pergunta que eu faço ao texto, a pergunta que eu lanço aos nossos queridos irmãos. Se Deus é um Deus que a todo o momento Ele está disposto a nos ouvir, por que estabelecer um horário específico para a prática da oração? Haja vista Deus não dormir nem tosquenejar, Deus não tira cochilo, como a gente diz aqui na Paraíba. Então, por que estabelecer um horário específico para a prática da oração dentro do templo? Existem 3 princípios que estão embutidos nessa escolha. Repito, existem 3 princípios que estão embutidos nessa escolha. E o primeiro princípio que eu quero trazer-lhes é o princípio da organização. O princípio da organização. Estabelecer um período para oração dentro do templo facilitava a organização da liturgia da casa do Senhor, porque nesse período nada mais poderia ser feito a não ser a prática da oração. Na hora da oração, o sacerdote não deveria sacrificar. Na hora da oração, o levita deveria cessar os seus louvores. Na hora da oração, o doutor da lei deveria dar uma pausa nos ensinos da palavra do Senhor, para que todos juntos, com o povo, viessem diante de Deus e de maneira unânime viessem apenas a praticar orações, a fazer orações ao Senhor. Observando esta realidade, Deus falou muito forte ao meu coração e disse para mim, ao examinar esse texto, que eu preciso organizar melhor o meu tempo para a prática da oração. Nós precisamos organizar melhor o nosso tempo para estarmos diante de Deus na oração. E o texto bíblico que Deus me levou para esta compreensão, além desse aqui, foi o texto de Êxodo, capítulo de número 18, quando Moisés está no auge do seu ministério. Moisés tinha acabado de tirar o povo do Egito. Moisés tinha acabado de mostrar, através de maravilhas realizadas pelo Senhor, que de fato o Senhor estava com ele. Moisés tinha visto o mar vermelho se abrir. Ele estava no auge do seu ministério. Deus estava fazendo coisas grandiosas por ele. O seu sogro Jetro, ao saber de tudo aquilo que estava acontecendo, fez uma visita a Moisés, com o objetivo de levar a sua esposa, como também os seus 2 filhos, para que de lá eles seguissem a sua trajetória. Chegando lá, no primeiro dia do encontro, eles se alegraram, eles se abraçaram, eles conversaram acerca das maravilhas que Deus realizou. O primeiro dia foi maravilhoso. No segundo dia, aquele sacerdote muito experiente ficou observando como Moisés lidava com o povo e como ele exercia as suas funções delegadas por Deus. E ele observou que Moisés passava muito tempo com o povo. Ele observou que Moisés passava boa parte do dia resolvendo os problemas do povo. E ele percebeu que isso não era bom e que isso iria fazer com que Moisés perdesse as suas forças. Então, como um homem experiente, ele chama Moisés para uma conversa e lhe dá um conselho. Que conselho é esse? Jetro,
pediu para que Moisés estabelecesse ali, no meio do povo, alguns homens de boa índole, que não eram dados à avareza, com o objetivo de dividir a carga com ele diante do povo. Ele disse assim: estes homens te ajudarão nas causas mais simples, enquanto você resolverá apenas as causas mais difíceis, porque fazendo isso, você não irá desfalecer e o povo não ficará exausto, esperando apenas o seu atendimento, porque se isso acontecer, a insatisfação do povo aumentará com a sua vida. Então estabelece chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e de 10. Fazendo isso, você terá mais tempo de estar com o Senhor, intercedendo em favor do povo diante de Deus. Moisés, como servo humilde, ouviu o conselho do seu sogro, reorganizou o seu tempo, dividiu a carga diante do povo e passou mais tempo diante de Deus. Isto fez com que Moisés se transformasse no homem mais íntimo de Deus no Velho Testamento. Na Antiga Aliança, ninguém teve tanta intimidade com Deus como Moisés, a ponto de pedir ao Senhor: mostra-me a tua glória. E Deus dizer para Moisés: ninguém viu meu rosto e sobreviveu, mas eu gosto de você, Moisés. Eu vou quebrar o teu galho, eu vou descer aqui do meu santo trono. Enquanto você estará na fenda da rocha, o meu rosto você não verá, mas eu passarei de costa e você verá o resplendor da minha glória. Perceba que tudo isso aconteceu porque Moisés organizou melhor o seu tempo, passou mais tempo diante de Deus, sem deixar de realizar as suas atividades diante do povo. Nós precisamos sim organizar o nosso tempo para estarmos diante do Senhor. O segundo princípio que eu encontro nessa escolha é o princípio da disciplina. Escolher um horário definido favorecia a criação de uma disciplina na prática da oração. Quando o horário ia passando durante o dia, ia se aproximando 3 horas da tarde, na mente de um judeu vinha logo a mensagem: 3 horas da tarde, hora da oração. Você deve deixar os seus afazeres para agora priorizar o seu Deus, para agora você conversar com o Senhor. A escolha de um horário favorecia a criação de uma disciplina na oração. Se existe algo difícil da gente estabelecer, é uma disciplina na oração. Eu tenho apenas 21 anos de fé e eu vejo como é difícil e desafiador para a minha vida estabelecer uma disciplina na oração. Por quê? Porque oração não é sentimento, oração é decisão. Vou traduzir: eu não devo apenas orar quando eu estou sentindo vontade de orar. Eu devo orar porque eu decidi que a oração vai fazer parte da minha vida. Até porque, queridos, a nossa natureza pecaminosa, carnal, ela não nos favorece para a prática da oração. A nossa natureza, que está sendo transformada de glória em glória, como disse Paulo, e que será totalmente transformada na vinda do Senhor, esta natureza não me favorece para a prática da oração. Pelo contrário, a minha natureza carnal me leva a acessar horas e horas a internet,
a minha natureza carnal faz sentir vontade de estar junto com os meus amigos. A minha natureza carnal me dá vontade de ligar a TV para assistir uma programação, a estar diante de uma série da Netflix. Esta é a minha natureza carnal. Quase nunca ela vai me impulsionar para a oração. Porém, eu aprendi algo com o pastor Nerildo Acioli, que eu quero transmitir para vocês. O pastor Nerildo disse assim para mim: Diego, ore quando você sentir vontade de orar. Ore sem vontade de orar. E ore até conseguir vontade de orar. Repetindo, ore com vontade de orar. Continue orando se você não estiver sentindo esta vontade. E ore até você conseguir esta vontade de praticar a oração. E isso funciona, irmãos. Muitas das vezes a gente se dobra diante de Deus, não porque está com uma vontade totalmente voltada para isso. A gente se dobra porque a gente decidiu fazer da oração uma prática diária, como nos ensinou Paulo. Mas à medida que a gente vai orando, aquele marasmo, aquela dificuldade vai saindo, e o Espírito Santo vai nos enchendo, e de repente aquele crente que não queria orar, passa uma hora de joelho, glorificando e exaltando a Deus, porque quanto mais a gente ora, mais vontade a gente vai ter de orar. Vou repetir, quanto mais a gente ora, mais vontade a gente vai ter de orar. E todos os servos de Deus que disciplinaram a sua vida em oração, eles conseguiram ser bem-sucedidos na vida. Eu vou citar aqui 3 exemplos de pessoas que disciplinaram a sua vida na oração e conseguiram marcar a história. O primeiro exemplo é Davi. Tudo indica pelo Salmo 5, verso 3, que Davi disciplinou a sua vida na prática da oração no período da manhã. A gente lembra muito de Davi como um rei, como um guerreiro, como aquele que escreveu salmos, como um bom músico, mas Davi, além de tudo isso, era um homem de oração. Salmo 5, verso 3 diz assim: pela manhã, Senhor, ouves o meu clamor, pela manhã apresento-te a minha oração e aguardo com esperança. Davi está expressando através desse salmo que ele dedicava os primeiros momentos do dia ao Senhor nosso Deus. Billy Graham, falando sobre esse assunto, ele diz que se os cristãos orarem 15 minutos antes de qualquer atividade diária, os seus dias serão diferentes. John Stott, um grande escritor bíblico que já está na eternidade, ele dizia assim: quando eu enfrento os meus problemas em oração, antes que o dia comece, os meus problemas são diminuídos. O que estes homens de Deus querem nos ensinar é que a oração tem poder de mudar as coisas. A oração tem poder de enfraquecer o inimigo. A oração tem poder de fragilizar os problemas que a gente vai enfrentar, as lutas que a gente está a enfrentar. A oração tem este poder. Davi disciplinou a sua vida a iniciar o seu dia diante de Deus. Outro exemplo aqui é Daniel. Daniel disciplinou a sua vida na oração. Daniel capítulo 6, verso de número 10 vai dizer que por 3 períodos do dia, Daniel parava com as suas atividades no reino de Babilônia, que não eram poucas, eram muitas. Ele tomava conta de 40 províncias, mas ele parava tudo para, diante de Deus, exercer a prática da oração. Daniel praticou a oração, disciplinou a sua vida orando diante do Senhor. E o outro exemplo que eu quero citar, não poderia ser outro a não ser o nosso mestre, o nosso Salvador. A Bíblia narra-nos no Evangelho
pelo menos em 35 passagens, Jesus orando. Dessas 35 referências, 23 dessas referências são em ocasiões diferentes, o que mostra que Jesus era um homem de oração. E em Lucas capítulo 5, verso 16 e 17, diz o texto que a sua fama crescia, ele ficava conhecido e multidões vinham para ouvi-lo pregar e para serem curadas das suas enfermidades. Porém, Jesus se retirava para lugares desertos a fim de orar. A fama crescia, o prestígio vinha, as multidões aplaudiam Jesus, mas Jesus preferia estar nos desertos da vida, nos desertos da Judeia, orando ao Senhor nosso Deus. E tudo indica que Jesus disciplinou a sua vida para orar de madrugada. E explico por quê. Porque durante o dia as atividades ministeriais eram muitas. Tinha muita gente para ele ensinar, tinha muita gente procurando ele para ser curada do seu mal. Porém, Jesus, mesmo sendo tão ocupado, não deixava de praticar a oração. A gente vê em Marcos capítulo 1, versículo de número 35, que muito antes do raiar do dia chegar, da luz do sol aparecer, Jesus já estava de pé e já se retirava a lugares desertos a fim de orar. Quando Jesus, depois de uma missão gloriosa, onde ele ensinou o povo e alimentou o povo com pão, ele despediu os discípulos dizendo: subam no barco e vão para a outra margem, vão para o outro lado, enquanto eu vou me despedir da população, enquanto eu vou me despedir dos meus ouvintes. Se despedindo, o texto diz que Jesus a princípio não foi até onde os discípulos estavam, mas pelo contrário, ele entrou madrugada dentro em oração diante de Deus, a tal ponto do texto bíblico dizer que na quarta vigília da noite, vendo Jesus que os discípulos estavam remando contra as dificuldades que estavam surgindo no mar, Jesus veio andando por cima das águas. A quarta vigília da noite compreende a 3 horas da manhã. Jesus falou com os seus discípulos, ainda com a luz do dia, mas só voltou a aparecer de 3 horas da manhã. O que é que Jesus estava fazendo? Ele estava orando diante do Pai. Queridos, esses 3 exemplos mostram-nos como é importante disciplinar a vida na prática da oração. Porque quem foi Davi? O maior rei que Israel já teve. Quem foi Daniel? Daniel foi príncipe em Babilônia, num reino que ele não era nem benquisto, porque era judeu. Além de príncipe de Babilônia, ele se tornou um profeta de revelações profundas diante do Senhor. E quem foi Jesus? O maior homem da história. Se esses 3 homens não abriram mão da prática da oração, quem somos nós para abrir mão dessa prática? Precisamos disciplinar a nossa vida diante de Deus. Precisamos orar, como disse Paulo, orar sem cessar. E o último princípio bíblico que eu extraio da escolha desse horário é o princípio da unidade. A escolha desse horário facilitava, a escolha desse horário motivava o povo viver em unidade. Quando dava 3 horas da tarde, eles iam juntos ao templo, não para conversar, não para falar da vida dos outros, mas eles iam para falar com Deus. Olha o que o texto bíblico diz: e Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a 9ª. Eles subiam juntos para orar. Queridos,
uma igreja que caminha junta na oração, o inferno jamais irá parar esta igreja. Igreja que ora, igreja vitoriosa, igreja que anda de joelho, vê milagres acontecerem, igreja que anda de joelho, tem intimidade com o Senhor Deus Todo-Poderoso. E aqui eu me dirijo a você, aplicando este ponto da mensagem, dizendo: volte a caminhar em direção à oração, volte a fechar o seu quarto, volte a clamar diante de Deus, porque clamando, Deus fará maravilhas ao teu respeito. Clamando, Deus vai repreender a fúria do mal. Clamando, Deus vai repreender coronavírus. Deus vai repreender a porta que está fechada e Ele vai abrir. Deus vai fazer coisas grandes acontecerem. Eu não sei quem crer nesta mensagem, mas Deus está dizendo: quando você caminha para a oração, eu escuto nos céus e abro a porta do milagre. Só quem acredita nisso, glorifique o nome do Senhor. Queridos, a igreja precisa entender que esta arma chamada oração tem capacidade de mudar situações. Queridos, a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Imagina vários justificados juntos dentro do mesmo ambiente, orando o que não é capaz de acontecer. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, versículo de número 31, que depois da perseguição, depois de serem presos, depois de serem caluniados e depois de serem soltos, os discípulos se reuniram para orar. E eles juntos em oração começaram a clamar. E no verso 31 do capítulo 4 está escrito assim: e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo. E tendo eles orado, o lugar da oração começou a tremer, mas ninguém correu desesperado, pensando que o templo iria desabar. Pelo contrário, diante daquela oração, todos perceberam que o Espírito Santo desceu e encheu eles de autoridade, e eles saíram dali com ousadia para anunciar a palavra de Deus. Queridos, a igreja precisa se reunir na prática da oração. Nós temos esta chave que Deus colocou dentro de nós, que Deus colocou na nossa vida. Isso é tão sério que em Mateus capítulo de número 18, eu quero ler com os irmãos, versículo de número 18 a seguir. Jesus vai dizer algo interessante sobre essa unidade da igreja. Quando ela resolve se juntar na oração, o que é que acontece no mundo espiritual? Está escrito assim: em verdade vos digo, que tudo que ligardes na terra, será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra, será desligado nos céus. Também vos digo, se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde dois ou três estiverem reunidos no meu nome, aí eu estou no meio deles. Quando a igreja se reúne para orar, Jesus tem prazer de estar no meio de nós. Quando a igreja resolve concordar num propósito aqui na terra, o céu assina esse propósito e coisas extraordinárias podem acontecer. A igreja precisa se unir na oração. Eu fico muito triste quando eu chego nas igrejas e participo do período da oração e vejo muitas pessoas desvalorizando esse momento. Tem hora que a gente está orando e quando a gente olha um pouquinho assim para ver o movimento, a gente vê pessoas passeando no templo, a gente vê pessoas sentadas conversando, a gente vê pessoas acessando as mídias sociais, a gente vê pessoas até fora do ambiente da liturgia, fazendo lá
Por quê? Ninguém sabe. A gente olha isso acontecendo e percebe que isso tem sido a desvalorização do momento da oração. Mas Deus tem despertado a minha vida, Deus tem despertado o meu ser, para no momento de crise estar orando diante de Deus. Não é tempo de estarmos brigando na internet, não é tempo de estarmos discutindo, é tempo da igreja dobrar os seus joelhos e orar diante do Senhor, orar para que esse vírus seja desfeito, orar para que essa crise econômica bata em retirada, orar para que Deus proteja os seus servos, os discípulos, os pastores. É tempo de oração, queridos. Deus está nos chamando para orar, Deus está nos chamando a dobrar os joelhos. Diego, mas os templos estão fechados. Mas para orar você não precisa do templo aberto. Para orar só basta entrar no teu quarto, fechar a porta, porque o Deus dos céus está dentro do teu quarto para te escutar. E aqui eu trago uma palavra para você: as tuas orações estão sendo ouvidas, o céu está se movimentando ao teu favor, e ainda este mês uma surpresa acontecerá. Porque as portas se fecharam, mas você tem na sua vida a chave que abre as portas, e o nome dessa chave é a oração. Deus está falando aqui através dessa transmissão, Deus está falando com o seu povo que está aqui no templo. Continue orando que as portas serão abertas, continue orando que eu vou mandar providência para você, continue orando, porque eu sou o Senhor que cuido de você, cuido da sua família, nada vai lhe faltar, eu estou a lhe escutar, a sua oração tem valor diante de mim. Eu não sei se você está sentindo, mas tem uma graça de Deus aqui se manifestando. Papai do céu está dizendo: eu ainda escuto a minha igreja, os meus ouvidos não estão agravados para que eu não possa ouvir, e ainda este mês está chegando providência do céu para você. Ore, não pare de orar. O inferno se levantou, é bem verdade, as ferramentas do inferno se voltaram para você, é bem verdade, mas Deus está dizendo aqui através dessa transmissão que quando você ora, as ferramentas são quebradas. Quando você ora, o diabo bate em retirada. Quando você ora, a glória de Deus se manifesta. Quando você ora, os demônios têm que mudar de rua, porque a sua rua está acobertada pela oração. Ai, meu Deus do céu, hoje Deus está falando como alguém dizendo assim: eu estou ouvindo a tua oração. Quem é que acredita nisso aqui? Quem é que pode levantar as mãos e glorificar a Deus? Você que está na sua casa, que estava pedindo a resposta de Deus, a resposta é essa: as tuas orações estão sendo ouvidas, e por causa das tuas orações eu fecho cova. Por causa das tuas orações eu incomodo o coração de alguém e mando trazer na tua casa. Por causa das tuas orações eu desfaço o arco, corto a lança, queimo os carros no fogo, e ainda te digo: aquietai-vos, 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 e saber que eu, o Senhor, sou Deus e estou lhe ouvindo. Que Deus abençoe a sua vida e continue orando, porque essa tempestade já está passando. Oh glória, eu estou sentindo, eu vou ter que entregar. Essa tempestade já está passando, está chegando agora a bênção de Deus para a nossa vida. O inverno está cessando, a chuva está parando, as flores estão aparecendo e o tempo de cantar se aproxima. Só quem acredita nisso, abra sua boca e glorifique o nome do Senhor. Que Deus os abençoe.
Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar